Olá, queridos, vamos para mais um devocional nesse 10º dia. Já estamos no 10º dia. Continue orando, intercedendo, buscando, apresentando, consagrando o seu lar, a sua casa diante de Deus. E nesse 10º dia eu quero ler com você Gênesis capítulo 45, verso 4, que diz o seguinte: José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Como é difícil, queridos, ser traído, como é difícil ser machucado e abandonado. Você já passou por uma situação dessa? Você passou por algo semelhante a isso? Mas sabe o que é mais difícil? É ser abandonado, é ser machucado, é ser traído por aqueles que deveriam nos proteger. É muito mais complicado ser um filho, lidar com o abandono, com a traição, com tudo isso que vem do pai, que vem da mãe. Muito mais complicado o pai lidar com o abandono, com a traição, quando vem dos filhos, quando vem de pessoas que deveriam nos proteger. E José, ele viveu essa realidade em parte da sua história, passando de filho preferido para escravo em uma terra distante. Ele era um sonhador, ele passou de um sonhador para ser um encarcerado. E sem perspectiva alguma de vida, José, ele foi e ficou em uma terra distante, esperando e confiando em Deus. A gente percebe isso, que José em nenhum momento ele abandonou a fé dele, em nenhum momento ele se voltou e deixou com que o rancor, deixou com que a frustração, deixou com que a mágoa dominasse o coração dele. A gente percebe isso. A gente percebe isso. Quando você lê o Gênesis 45 completo, você vai perceber essa história, todo esse enredo no qual José, ele perdoa os seus irmãos. E, queridos, ele não deixou que a mágoa, que a frustração, que o rancor dominasse o coração dele. Ele não deixou que a vida dele fosse moldada, o caráter dele fosse moldado por isso. E a graça de Deus abundou, alcançou o coração dele. E ele demonstrou que ele não queria diminuir a sua identidade, a sua missão para o qual ele foi chamado. Definitivamente, queridos, o que fizeram com José não determinaria quem ele seria, de forma alguma. Ele entendeu que a vida dele pertencia a Deus e aprendeu a descansar nessa verdade. José, ele tinha fé e ele descansou, queridos, em Deus. A gente percebe muito bem isso. O encontro de José com os seus irmãos, ele acontece num cenário bem atípico. Por exemplo, com um contraste bem interessante. Fome e vulnerabilidade no lado e abundância e estabilidade do outro. Os irmãos de José, quando se encontraram, a gente percebe que havia lá o perdão partindo de José, e havia lá traição que partiu dos irmãos de José. E ele decidiu se voltar para Deus. Ele decidiu perdoar. Ele perdoou aqueles que quase destruíram a vida dele. Frustraram os seus sonhos, tiraram a sua liberdade e separaram dos braços carinhosos do Pai. E José, queridos, ele decidiu fazer isso por quê? Porque simplesmente ele queria praticar, ele queria andar de acordo com os princípios de Deus. Ele sabia que tudo estava conforme a vontade soberana do Deus e Pai Celestial. Nada foi por acaso. Era Deus conduzindo e permitindo todas essas coisas. Quando a gente lê o verso 5 de Gênesis 45, ele vai dizer: tudo isso aconteceu com permissão de Deus. Deus permitiu essas coisas. Hoje eu consigo entender e hoje eu consigo ver. Talvez, queridos, a sua história seja semelhante à de José. Talvez a sua família, a sua realidade esteja numa realidade semelhante à família de José. Nesses dias de propósito, a gente tem meditado bastante sobre a história de José, a família de José, porque ela foi uma família difícil. Nós percebemos histórias difíceis, realidades difíceis, que tem muito para nos ensinar. Então, talvez a sua história seja semelhante à de José. Talvez as circunstâncias da vida tenham moldado você.
Diferente de José, infelizmente você deixou ser moldado pelo ódio, você deixou ser moldado pela mágoa, pela frustração. Mas eu quero convidar você a abandonar tudo isso. Em relação às pessoas que você tem em mente que deveriam te proteger, mas infelizmente não protegeram. Talvez traumas que você passou no passado. Eu quero convidar você a perdoar. Perdoar aqueles que traíram você, a perdoar aqueles que machucaram você, perdoar aqueles que abandonaram você. Que você libere perdão, que você coloque para fora tudo isso. Por mais difícil que seja, permita que o Espírito Santo molde o seu caráter por meio do perdão. Assim como na vida de José, sua história não é obra do acaso. Deus tem tudo no controle das suas mãos. Nada acontece sem a permissão de Deus. Aí você está dizendo o seguinte, aí você pode pensar o seguinte, aliás, pastor, mas tudo acontece, até as dificuldades, até a frustração, até os traumas que eu passei. Como é que você está dizendo que tudo acontece com a permissão de Deus? É isso que a gente vê, queridos, nas Escrituras, principalmente por meio da história de José. José, veja bem, mais uma vez vou lembrar, José, ele foi vendido como escravo, ele se tornou um escravo, ele passou muitos anos encarcerado. Mas José olhou para tudo isso e ele percebeu que Deus tinha um propósito atrás de tudo isso. Então, infelizmente, a gente percebe que tem pessoas que não têm esse olhar espiritual, não conseguem olhar dessa maneira e ficam presos, guardam rancor. Eu convido você a descansar em Deus, por mais que você não entenda o que você viveu, por mais que você não consiga compreender isso. Eu não estou dizendo que é Deus que mandou tudo isso, é Deus que tem prazer, ou teve prazer de você ter vivido tudo isso. Estou dizendo que Deus, ele permite muitas coisas. Deus, ele permite muitas coisas com um propósito maior, que nós não conseguimos entender por hora. Mas quando nós descansamos nele, quando nós buscamos direção dele, a gente consegue perceber. E foi isso que José, ele fez. Ele descansou e ele percebeu que Deus tinha um propósito maior na vida dele diante de toda aquela dor, diante de todo aquele sofrimento que ele vivenciou. Então, para nossa prática, quero compartilhar com você o seguinte: não permita que os seus erros, que os erros do passado controlem a sua vida. Não permita, queridos, que os erros do passado controlem a sua vida. Não permite que os erros das pessoas que vieram contra você, os erros que as pessoas cometeram no passado, controle o seu coração, controle os seus sentimentos. Ore a Deus pedindo que Ele cure o seu coração. Ele dê condições de perdoar aqueles que te feriram, aqueles que te traíram, aqueles que deveriam te proteger. Ore a Deus. Essa é a palavra de hoje, é a meditação de hoje. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais um momento de oração. Nós te damos glórias, te damos graças pela nossa casa e pelo nosso lar. Oramos, Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor trabalhe em nossos corações e não permita que os nossos erros, não permita que os erros que aconteceram no passado, até mesmo de pessoas próximas de nós, venham interferir, venham guiar o nosso futuro. Que possamos descansar em Ti, que possamos liberar perdão. Purifica o nosso coração, Senhor Deus, de toda mágoa, tira todo o ódio do nosso coração. E a gente possa ter um olhar no Senhor para o futuro das nossas vidas, para o futuro do nosso lar e da nossa casa. Essa é minha oração, Senhor, esse é meu clamor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.